Meus alunos, boa tarde. Mais uma vez, mais um encontro com vocês na disciplina Gestão da Sala de Aula. E agora, para finalizar a última unidade do nosso material de referência, temos aqui na unidade 3, três importantes conceitos relacionados à gestão da sala de aula pelo professor, e esses conceitos são relacionados ao espaço, ao tempo escolar e ao movimento. As nossas autoras, a professora Dulcineia e a professora Nessi, fazem aí um retrospecto histórico, um retrospecto social, um retrospecto político, para que compreendamos ou possamos compreender qual é a relação existente entre o espaço da sala de aula, o tempo escolar e o movimento. Na verdade, se eu tivesse que sintetizar esses três conceitos para vocês, eu pegaria de fato o caso que elas relatam do professor pesquisador lá na nossa prática, no final do capítulo, mas eu queria antes disso mostrar para vocês e reafirmar o conceito de espaço dentro da gestão da sala de aula. Já foi colocado pelas professoras que o espaço da sala de aula, ele não é obrigatoriamente um lugar fechado, um lugar delimitado, 4 paredes. O espaço da sala de aula nada mais é do que um espaço, seja ele aberto ou fechado, um espaço delimitado politicamente, ideologicamente, e onde o professor, como alguém que está transmitindo informações, ele vai se posicionar politicamente, dono, digamos assim, de um conhecimento, detentor de um conhecimento, e que ele tem como objetivo transmitir essas informações para os seus alunos. Como é que ele, ou melhor, como é que ele pode fazer essa transmissão? Pode ser na casa dele, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser dentro de um banheiro, pode ser lá no sertão de Pernambuco, como pode ser de fato num pátio da escola e pode ser de fato dentro de uma sala de aula. O importante são as relações que marcam e delimitam este espaço. E o professor, como alguém que não é neutro, que traz consigo uma vivência, traz consigo várias concepções, traz consigo algumas marcas sociais, políticas, pessoais, é um ser, um sujeito que não é apolítico, ele não é desvinculado da sociedade onde ele está, e nesse sentido o espaço da sala de aula realmente é um lugar que será delimitado pela prática desse professor, ok? Então agora a gente já pode continuar falando da gestão desse espaço chamado sala de aula. Bom, agora que eu já expliquei o que é o tal do espaço escolar, que é todo lugar onde ocorrem as relações de ensino e de aprendizagem, a gente já pode caminhar mais um pouquinho lá para baixo, falando da questão do tempo escolar. E o nosso jeito de fazer a gestão desse tempo escolar é um jeito muito equivocado, digamos assim, para a maioria de nós. Por quê? Porque nos nossos currículos, e aí vem aí uma crítica minha, mas que também eu evito fazer essa crítica contundente, porque a gente está dentro de um sistema educacional que nos delimita bastante, E o professor deve ser bastante criativo para burlar essa norma, se é que eu posso falar assim, por meio da criatividade dele. Veja bem, as nossas autoras, elas vão colocar uma relação bastante estreita entre o espaço escolar
o tempo escolar, o currículo que é desenvolvido e que já vem moldado lá de cima, e cabe ao professor organizar esse espaço na sala de aula para que ele dê conta dos objetivos que são traçados ou que foram colocados, seja pelo sistema educacional brasileiro, seja pela escola onde esse professor trabalha. Então elas colocam aí, por exemplo, que a organização do espaço da sala de aula deve se vincular obrigatoriamente às estratégias que o professor utiliza para conseguir transmitir aquela informação que ele tem que transmitir, ou seja, o conteúdo. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. A gente trabalha com um recurso importantíssimo dentro da educação, e agora que vocês já estão no estágio, ou farão estágio daqui a pouquinho, vocês estão começando agora na vida acadêmica, a vida da sala de aula, a formação de professor. Existe um mecanismo bastante interessante de ensino-aprendizagem que se chama sequência didática. Essa sequência didática, ela é uma ferramenta bastante útil e interessante para o professor, porque ela vai requerer do professor uma organização bastante interessante do espaço e da sala de aula. Por quê? Trabalhar com uma sequência didática, e depois vocês podem entrar na internet e olhar, pegar o conceito de sequência didática, para que ela serve e como ela vai interferir diretamente na organização do espaço da sala de aula pelo professor. Por quê? Porque demanda uma nova forma de pensar a educação, de pensar a educação formal, de colocar as teorias pedagógicas em funcionamento dentro da sala de aula, a concepção que o professor tem de educação, de aprendizagem, de aluno, como é que o professor pensa em atingir os objetivos com aquele aluno que está ali na frente dele. Então, por exemplo, tem uma sequência didática que tem 4 passos, que começa lá com a problematização. Imagine que um professor ele tem 50 minutos por dia para trabalhar com a turma, por exemplo, um conteúdo de ciências, e vai utilizar a sequência didática. Ele deve problematizar o conteúdo, depois ele, no segundo momento, ele vai colocar os conteúdos de ciências dentro daquele nível que o aluno vai compreender, depois ele vai ver o que o aluno aprendeu, e depois ele vai traduzir esses novos conhecimentos, aplicando para a vida do aluno, para a vida cotidiana desse aluno que está ali na frente dele. E depois, como último passo da sequência, ele vai refletir com esse aluno, filosoficamente, a própria prática do aluno dentro da sala de aula, e vai gerar um produto, digamos assim, onde seja possível mensurar a aprendizagem desse aluno. Olha que interessante. Agora pergunto para vocês, numa organização de espaço na sala de aula, se o professor ele não tem estratégias didáticas diversificadas e direcionadas para o trabalho da sala de aula, nessa nova perspectiva, ele vai cair novamente numa sala de aula tradicional, que vai pegar o menino sem fazer o diagnóstico do que ele sabe, do que ele não sabe, e vai transmitir o conteúdo pura e simplesmente. Por que eu estou dando esse exemplo? É porque esse exemplo ele vai impactar diretamente no tempo escolar. O tempo escolar é todo aquele tempo que é gasto pelo professor, ou não vamos falar a palavra gasto não, é o tempo que o professor investe
transmitindo da forma que ele sabe e da forma que ele precisa o conteúdo dele. Como é que esse tempo está estruturado nas nossas escolas? Geralmente, a gente se limita a fazer uma reflexão puramente burocrática aqui. O tempo escolar, ele é visto apenas nos tempos do horário. É horário de português, horário de matemática, horário de ciências, o horário interdisciplinar, que eu vou lá, converso com o professor de geografia e ele, por afinidade, ele conversa com o professor de história e ambos fazem uma atividade que serve para as duas disciplinas e pronto, e acabou. Aí a gente olha, minimizou o trabalho dos dois professores. Ou será que não? Ou será que aumentou o trabalho dos dois professores num tempo reduzido e numa nova organização? Aqui a gente tem que pensar nessa questão do tempo escolar, porque ele vem muitas vezes definido para nós. E aí eu vou colocar aqui como as professoras colocaram. Vejam bem, esse tempo escolar já vem definido para nós em termos de datas, em termos de comemorações, em termos de currículo, em termos de dias letivos, e a gente vê a nossa LDB falando bem isso, né? A organização do tempo escolar vem definido em forma de ciclo, em forma de série, em forma de semanas, em forma de carga horária. Então, a gente já sabe que isso aí vem muito engessado para nós, pela nossa lei, e cabe ao professor tirar um pouquinho dessa seriedade que a lei dá, seriedade no sentido de tornar engessado, tornar algo que é fixo, algo que é mecanizado e algo que é muito certinho, muito linear, para trazer essa nova forma que as nossas autoras vão chamar aí de olhar como é que o movimento dentro da escola está acontecendo. E esse movimento, ele é muito visto também numa perspectiva histórica, porque a nossa sociedade, ela muda, né? As configurações sociais mudam, e dentro dessas configurações, a escola tem papel importante, porque a escola a sala de aula é um retrato, um pedaço da sociedade que está ali dentro daquele espaço escolar, seja debaixo da árvore, seja dentro de uma sala de aula com quatro paredes. Então vejam que a nossa missão não é fácil, não. A gente vai ver que a organização das turmas em série, no ensino fundamental, hoje a nossa organização, ela está aí do 1º ao 9º ano, e que para esse 1º ao 9º ano, o tempo escolar é diferente do ensino fundamental. E a gente deve escolher obrigatoriamente, se a gente quiser ter algum sucesso, a gente deve escolher atividades que estejam delimitadas para esse tipo de organização. Hoje eu estava numa formação em uma escola de educação infantil e a gente estava discutindo exatamente isso, a questão da mudança, do movimento na educação e como que esse movimento acompanha as mudanças sociais. E a gente discutiu, por exemplo, a questão da lei que saiu semana passada e já está quase sendo votada. Eu queria que vocês acompanhassem. Hoje, o uso do banheiro, vejam bem onde que nós chegamos, na questão da organização dos tempos e dos movimentos dentro da escola e dentro da sala de aula. Suponhamos que eu tenha um aluno que é homossexual e ele tem uma identidade que foi dada para ele quando ele nasceu. Ele nasceu o gênero masculino.
mas ele não se considera como homem, ele se considera como mulher. E ele se reconhece como Maria, e para ele foi dado o nome de João. A lei hoje está falando o seguinte, a pessoa vai usar o banheiro não pela identidade que foi dada para ele quando ele nasceu, mas a identidade que ele reconhece. Então hoje nós discutimos isso muito seriamente lá durante o curso de formação, como que isso vai impactar no tempo, no espaço escolar e nas relações sociais dentro da sala de aula. Então, se o João se reconhece como Maria, ele vai usar o banheiro da Maria, do gênero feminino, e não do gênero masculino, do sexo masculino, do sexo feminino. Olha como é que isso vai dar um nó na nossa cabeça. Então vejam que isso aqui vai muito, essa discussão boba que eu estou trazendo aqui, vai muito além da organização por ano, do 1º ao 9º ano, com o currículo de A a Z, com conteúdo de A, B, C e D. E que vai além também das opções colocadas pela delimitação do espaço físico, como as nossas autoras colocaram aí, sala de direção, sala de coordenação pedagógica, biblioteca, sala multimeio, laboratório, brinquedoteca. Vocês estão vendo? A escola é um mecanismo vivo e que nos demanda um novo posicionamento a respeito das reflexões que são colocadas para nós como educadores. Agora, o que tem me chamado muita atenção é, a despeito disso tudo que a gente vem falando há muito tempo, a gente ainda está fixo e fixado na questão classificatória. Aqui, no final do ano, nós ainda, ou no final do trimestre, no final do semestre, no final do ano, de acordo com a organização do tempo escolar, se ela é anual, se ela é semestral, se ela é trimestral, a gente ainda está correndo atrás da classificação. O aluno ainda quer o número de pontos que foi falado para ele que ele tinha. Eu tinha direito. A gente quer os 100 pontos, não é isso? A gente não tem corrido atrás disso. Galera, presta atenção. Hoje a gente tem que avançar nessa discussão. E não é só avançar na discussão, é avançar no posicionamento. O 100 pontos, ele te classifica e ele te habilita a muita coisa. Dentro do sistema educacional, você como aluno, como pesquisador. No entanto, os 100 pontos, ele pode traduzir nada se ele for o sinônimo de não aprendizagem, se você não tiver entendido a lógica do nosso sistema. Ou seja, só para encerrar nossa aula aqui, e depois vocês deverão ir lá no final da unidade e ver a síntese dessa unidade. Só terminando aqui, 100 pontos não te habilitam a falar que você vai ser bem sucedido na sua profissão, ou socialmente, ou academicamente, se a sua passagem pela escola como aluno ou como professor não tiver gerado conhecimento. Porque o que te dá poder não é a informação, ou o número de pontos que você conseguiu, ou como a sua escola está organizada, como você faz a gestão da sua sala de aula. Na verdade, o que vai te habilitar a ser um bom profissional, um bom professor, um professor reconhecido, é como você faz a gestão desse conhecimento e como esse conhecimento vai impactar na vida das pessoas que passam pela sua vida. E isso sim é fazer a gestão da sala de aula de forma efetiva. A forma efetiva
depois vocês voltem e procurem na internet o que é efetividade. Só para encerrar, efetividade é a soma de eficiência mais eficácia. O professor tem que ser eficiente, o professor tem que ser eficaz. E nesse sentido, ele será efetivo, tá ok? Então, por gentileza, peguem esses conceitos que nós trabalhamos aqui hoje de tempo escolar, de avaliação da aprendizagem, de organização do tempo escolar e vejam como esses conceitos estão relacionados dentro da gestão da sala de aula nos diversos níveis de ensino aos quais nós temos tido acesso hoje. Mais especificamente na educação infantil, que é uma forma de organização escolar, do tempo, da aprendizagem e do movimento, ou nos anos iniciais da educação do ensino fundamental. Tá ok? Vão, por gentileza, acessem aqui a página 56, que eu já sinalizei para vocês. Vocês verão a teoria na prática. É um exemplo bastante interessante de como nós podemos entender a aplicação desses conceitos que foram trabalhados aqui nessa unidade. Espero vocês no fórum, se alguém tiver alguma dúvida, tá ok? Meu abraço para vocês e até daqui a pouquinho lá no fórum. Tchau, tchau. Vou disponibilizar lá na plataforma para vocês dentro da nossa disciplina. Meu beijo, tchau.